Já. Bom dia, irmãos. Vamos nos assentar, vamos quietar nosso coração. Foi uma alegria estar aqui com vocês, certo? É sempre um momento ímpar na vida de qualquer crente poder compartilhar, nem que seja um pouquinho da palavra de Deus. É uma alegria muito grande. Confesso que às vezes a gente fica um pouco nervoso, mas não por nós mesmos, certo? Mas é porque isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui não é palavras de homens, não é como eu que sou professor, não é como se eu for dar aula para algumas crianças e fica por isso mesmo. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Então a gente fica naturalmente com receio de falar algo que não está de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Nós vamos ler o Salmo 9. Salmo 9. Nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos. Gostaria de convidar a igreja que se coloque de pé. Eu leio e os irmãos me acompanham. Tudo bem? Salmo 9. Ações de graças. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã na tua presença, Senhor. Muito obrigado por nós estarmos aqui reunidos, Senhor, para entoar louvores a ti, Senhor, cantar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, desse privilégio, Senhor, não somos dignos, Senhor, de estar e nem de tão somente falar do teu nome, Senhor. Nós não somos dignos. Muito obrigado por esse privilégio. Abençoa, Senhor, as vidas que aqui se encontram, os que estão vindo, Senhor, apresse seus passos e que nós possamos fazer tudo de acordo com a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Abençoe o que eu te peço humildemente, em nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, então aqui nesse salmo, né, como aqui disse no título, é um salmo de Davi. Davi, ele começa esse salmo louvando aqui o nome do Senhor. Ontem à noite nós estávamos aqui reunidos, alguns irmãos, para celebrar a ação social que nós tivemos aqui no final do mês passado. E eu trouxe justamente esses dois versículos aqui para nós lembrarmos, né, que nós devemos louvar o nome do Senhor em todas as circunstâncias. E se a gente olhar só esses dois salmos, né, só esses dois versículos, nós vamos ver Davi, ele louvando, ele louva o nome do Senhor, ele diz que vai contar as suas maravilhas, né, ele vai louvar de todo o seu coração. E nós podemos pensar, Davi estava num momento tranquilo da sua vida. Por mais que ele fosse um homem de guerra, nós podemos pensar que aqui nesse momento, quando ele escreveu esse salmo, ele estava num momento em paz da vida dele. Nós sabemos que a maior parte da vida de Davi foi fazendo guerras. Como eu disse ontem à noite para os irmãos que estavam aqui, Davi, Deus não permitiu que ele construísse o templo, justamente porque ele era um homem
de guerra, ele derramou muito sangue na sua vida. Mas quando a gente olha para o versículo 13 aqui desse salmo, e os versículos 19 e 20, a gente vai ver o seguinte. Pode acompanhar aqui comigo. Diz assim, olha, no verso 13: compadece-te de mim, Senhor. Vê aqui sofrimentos me reduziram os que me rodeiam, tu que me levantas das portas da morte. Aqui essa porta da morte, ele é um termo que pode significar à beira da morte para a gente. Quando a gente fala, estou à beira da morte. Então é esse que significa esse termo aqui. E no verso 19 diz assim, olha, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saiba as nações que não passam de mortais. Então vejam bem, esse salmo parece que é um salmo, vai começar como um salmo de ações de graças. Os 2 primeiros versos, eles começam com Davi louvando a Deus. Mas quando a gente vai lendo aqui o salmo, a gente percebe que ele estava num momento de guerra, num momento de angústia. E no final ele vem com as petições dele. Ele diz assim, compadece de mim, Senhor. Então veja bem, que sofrimentos Davi não deveria estar envolto nesse momento. Então, irmãos, quando nós estivermos passando por lutas, passando por provações, que nós venhamos a ter um coração igual ao de Davi. Por mais que ele estivesse passando por tantas dificuldades, por mais que ele estivesse sendo oprimido pelos seus inimigos, mas que ele estivesse sendo perseguido, e a gente conhece a história de Davi, a gente percebe que ele foi perseguido praticamente a vida inteira dele, até pelo próprio filho. Ele continuou louvando a Deus, mesmo diante da pior perseguição, que é a perseguição da sua própria carne. Ele se viu numa situação completamente difícil, né, porque ele pecou contra Deus, ele se viu angustiado, e por causa disso muito mal veio na vida dele depois disso, e mesmo assim ele continuou louvando. Então, às vezes, a gente tem que se colocar nessa posição de louvar a Deus, mesmo diante das angústias. Às vezes imagine só, a gente não passa pelas mesmas angústias que Davi passou, e às vezes a gente reclama da vida muito mais que ele, a gente murmura, a gente fica questionando Deus de uma forma até pecaminosa. Deus, por que comigo, Senhor? Por que comigo? Davi não, ele louva a Deus, ele diz que ele vai louvar ao Senhor de todo o seu coração. Então que nessa manhã nós possamos refletir, será que nós estamos louvando a Deus de todo o nosso coração, ou será que a gente está reclamando das guerras que passam pela nossa vida? Amém? Então, nesse momento eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Nós vamos cantar agora Agrada-te do Senhor.
Amém. Então, nesse momento, nós vamos cantar que nós queremos confiar em nosso Deus, certo? Assim como diz lá em Mateus, que nós não venhamos a colocar demasiadamente a nossa alma, nossa confiança nas coisas dessa terra, mas que nós venhamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, confiarei.
pedindo para Ele, nos enche com o seu Espírito Santo, pedindo para Deus que nós possamos confiar mais nele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado, porque temos o Senhor para confiar, para entregar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Obrigado porque o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, cuidador e salvador. Muito obrigado porque o Senhor transformou a nossa vida, o nosso coração, estamos aqui. Foi o Senhor que nos trouxe hoje, o Espírito Santo, não pela nossa força, porque por nós mesmos estamos em outros lugares, longe, estávamos ouvindo a tua palavra, estávamos nos procurando a teu nome. Por isso te agradecemos e suplicamos que o Senhor continue cuidando de nós, abençoando cada presente, cada vida, cada coração, falando, Senhor, sobre a palavra e fazendo uma obra, Senhor, salvadora na vida do teu povo, transformadora, Senhor Deus, por favor. E pedimos assim, te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos cantar glória de Deus, pedindo para Deus que Ele seja o nosso louvor. Vamos clamar a Ele para que nossos lábios sempre tenham ações de graça. Nós precisamos ser sempre gratos a Deus. Seja o nosso louvor.
como animado, certo? Nós somos pó, nós somos passageiros, né? Homem nascido de mulher.
Amém, irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, por essa alegria, Senhor, de estar reunidos, Senhor, em comunhão com os irmãos. Abençoa, Senhor, neste momento a palavra que vai ser ministrada, Senhor, abençoa, Senhor, a lição das crianças que vai ser ministrada. Que cada um de nós aqui possa sair renovado, que eu possa sair daqui, Senhor, dando testemunho, Senhor, a esse Senhor, do carinho, Senhor, da tua palavra. E que as crianças, Senhor, que vão ser ensinadas, Senhor, elas possam crescer em sabedoria, Senhor, crescer em entendimento e possam, Senhor, ser missionários também nessa casa. Coloque em nós um coração missionário, um coração alegre, um coração grato a Ti somente. Muito obrigado por esta manhã. Abençoa, Senhor, a palavra que vai ser ministrada nesse momento. Eu te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesse momento, Deus, pela sua misericórdia, graça, pela sua poderosa mão. Perdão, vamos separar em classes. As crianças podem ir para essa linha. Como eu ia dizendo, Deus, pela sua misericórdia, graça, e ter levantado o homem daqui nessa igreja para servir a Ele com alegria, servir com dedicação e pregar a palavra acima de tudo. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o irmão Tiago, para dar a palavra. E a palavra está com o nosso irmão. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, sempre com muita alegria, com muito prazer estar aqui junto com os irmãos para a gente estudar mais a informação da Palavra de Deus e que a Palavra de Deus fique sempre em nossos corações, que possamos ouvi-la, possamos praticá-la e que isso seja uma regra de fé e prática nas nossas vidas. Hoje, irmãos, pela graça de Deus, nós vamos continuar nossos estudos da Carta de Tiago, que nós viemos fazendo desde o capítulo 1, versículo 1, e hoje chegamos ao final do capítulo 3. Então nós vamos finalizar esse capítulo. Então peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias no capítulo 3 de Tiago. Nós vamos ler os 6 últimos versículos, que é o que está faltando, do 13 ao 18. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que dia após dia nos vivifica e nos instrui, nos repreende, nos mostra o que há em nós, Senhor, de pecaminoso e nos chama ao arrependimento. Por favor, ó Pai, perdoe os nossos pecados, nos ajude, Senhor, a viver conforme a Tua sabedoria. Oramos a Ti agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, a título de introdução, é necessário sempre relembrar alguns pontos dessa carta. Eu sei que a gente vem fazendo isso sempre que a gente vai estudar a carta, mas é importante a gente ter essas observações em nossa mente quando a gente vai estudar a carta de Tiago. Então, primeiro a gente tem que lembrar que esse Tiago aqui, que é o autor da carta, ele não é um dos apóstolos.
Na verdade, esse Tiago aqui é o Tiago que é irmão de Jesus e também aquele que se tornou líder da igreja de Jerusalém. É importante observar também que durante o ministério terreno de Jesus, Tiago, mesmo sendo irmão do Messias, ele não creu nele. Não creu que Jesus era o Deus homem. Né? E por isso, apenas após a morte e ressurreição de Jesus, que Tiago se converteu de fato e se tornou um grande líder para a igreja primitiva. Ele passou de irmão de Jesus para servo do Senhor Jesus Cristo. Tanto que é assim que ele se apresenta aqui nessa carta. Tiago escreveu essa carta aqui para irmãos que estavam espalhados pelo Império Romano, ou, como ele mesmo diz, as tribos que estão na diáspora. Na verdade, irmãos, Tiago escreve essa carta porque esses irmãos eles estavam passando por várias provações e tribulações. E conforme a gente vai lendo a carta do início ao fim, a gente percebe que muitas provações, muitos problemas a igreja daqui tem enfrentado porque eles não tinham maturidade. Então, o que faltava para eles, na verdade, era conhecer como um cristão deveria se comportar e lidar com situações difíceis da vida. Então, por isso que a carta aqui, ela tem um tom muito de repreensão. Mas, claro que é uma repreensão com amor. Tiago, de fato, se importa com esses irmãos e ele reconhece que eles são, de fato, crentes em Jesus. Mas que ainda precisava para eles aprenderem muitas coisas que seriam úteis para a vida cristã deles. E é por isso que Tiago aqui acaba nos dando muitos ensinamentos importantes. Outra coisa que eu preciso relembrar aqui é que no capítulo 3, que nós iniciamos da última vez que nós estudamos essa carta, ele é dirigido especificamente para aqueles irmãos da igreja que queriam exercer a função de mestres, ou seja, era para aqueles da igreja que queriam ser pastores, queriam ser presbíteros, pessoas que queriam ministrar a palavra de Deus. Então, a partir do capítulo 3, Tiago vai se dirigir especificamente para esse tipo de pessoa, né, para esses irmãos. Lembrem também, irmãos, que é justamente no capítulo 3 que Tiago vai fazer aquela repreensão sobre a língua, né, os pecados da língua. Ele vai dizer que quando nós pecamos com a língua, por trás disso existe uma motivação satânica. A nossa língua ela pode ser carregada do inferno se nós permitirmos nos deixarmos levar pela nossa carne e pelos nossos pecados. E o autor aqui usa o pecado da língua porque é justamente com a língua que é o principal instrumento de trabalho daqueles que querem ministrar a palavra de Deus. Então, os versículos que a gente leu aqui hoje, que nós vamos estudar, é uma continuação, né, dessas instruções que Tiago faz para esse tipo de pessoa, ou seja, para esses irmãos que querem ser mestres. Então, dito isso, vamos agora para a nossa carta. E a primeira parte da carta, Tiago vai falar sobre mansidão e amargura. Isso nos 2 primeiros versículos. Diz assim, versículo 13. Ele já começa perguntando: quem entre vós é sábio e inteligente? Então, lembra, essa pergunta pode parecer bem geral, mas é voltada principalmente para aquelas pessoas, né, para os futuros mestres da igreja. E aqui, alguns estudiosos dizem que é bem provável que esse tom aqui é um pouco irônico. É como se Tiago estivesse falando assim, olha, vocês que se acham sábios, que se acham inteligentes, ouçam o que eu vou falar para vocês agora. Não é a primeira vez também que Tiago começa uma repreensão assim. Ele já tinha falado antes, no capítulo 3, dizendo assim, ó, parem de se tornar mestres, né? Vocês precisam ainda se preparar muito, ou talvez vocês nem sejam vocacionados, dadas as atitudes que vocês vêm tomando. E agora ele fala mais uma vez, vocês que se acham sábios e inteligentes. Então, não é incomum, muitas vezes, nós, cristãos, por conhecermos a verdade, a gente se achar mais sábio ou mais inteligente que as pessoas, quando, na verdade, o contrário é que acontece. Então, lembra que esses irmãos aqui, eles são crentes de fato, mas eles estavam tão afundados na sua própria soberba, que eles não percebiam essas atitudes pecaminosas. E eles precisavam de uma repreensão, eles precisavam que alguém chegasse com eles para que eles abrissem os seus próprios olhos, os seus próprios pecados. E muitas vezes nós também precisamos de uma repreensão dessas, como o autor aqui fez. E agora ele vai falar, né? Me ouçam, vocês que se acham sábios e inteligentes. Ele vai dizer, se você se acha sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com um digno proceder, as suas obras.
Então, o raciocínio aqui é simples. Tiago está falando, se você se acha sábio, se você quer se mostrar sábio de fato, então mostre isso nas suas obras. Então, não adianta você apenas falar, né? O falar da boca para fora não é nada. Então, lembra que a religião que salva, a religião verdadeira, é aquela fé misturada com as obras. Não é que as obras vão salvar alguém, mas o fato é que as obras vão confirmar que você tem a fé verdadeira. Ou seja, a confissão que você fez em Jesus Cristo foi verdadeira. Você é um crente de fato. Então, aqui é o mesmo raciocínio. Se uma pessoa quer se mostrar sábia, não adianta ela apenas falar. Ela vai ter que mostrar com as suas ações. O termo obras aqui, ao longo da carta, muitas vezes é usado como obras de caridade, obras de assistência às viúvas, aos órfãos, aos mais necessitados, aos pobres da igreja. Isso é verdade, mas nesse versículo em específico, obras aqui é no geral. Então, se você quer ser sábio, você deve mostrar isso em todas as suas ações. Tiago coloca aqui 2 modos de como você mostra com as suas ações a sua sabedoria. O primeiro modo que ele coloca aí é que nós devemos mostrar em mansidão de sabedoria. No original, isso também poderia ser traduzido como você tem que mostrar a sua sabedoria por meio da sua mansidão. Então, uma das formas de você mostrar a sabedoria é pela humildade. Como eu falei antes, nós cristãos, quando a gente se converte, a gente entende que a Bíblia é a verdade e que não existe outro caminho para se chegar a Deus, senão Jesus Cristo. Muitas vezes a gente acaba se tornando arrogante. E a gente pega a verdade, mas a gente não pega conosco a humildade. E isso nos torna pessoas soberbas. Então a gente tem que tomar cuidado. Tiago que vai dizer que um dos modos de você mostrar a sua sabedoria é por meio da sua mansidão. Você deve ser manso, você deve ser humilde. Um segundo modo que você deve mostrar a sua sabedoria, ele diz aqui, é mediante condigno proceder. A palavra aqui, condigno proceder, é nada mais nada menos do que um procedimento exemplar. Ou seja, você deve mostrar a sua sabedoria pela sua ética. E é claro que quando a gente está falando ética aqui, a gente está falando de pureza moral no sentido mais absoluto da palavra. Ou seja, a gente está falando aqui de ética cristã. Então, toda vez que você quer realmente reconhecer o que é certo e o que é errado, você tem como fonte, você tem como base a palavra de Deus. E da feita que você conhece aquilo, você sabe discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, você deve andar em conformidade com essa ética, com a ética absoluta, que é a ética cristã. Então, quando você une a sua ética com a sua mansidão, você demonstra que você, de fato, é uma pessoa que compreendeu, você é um sábio, né, diante de Deus. Quando você realmente aplica aquilo que Deus quer para a sua vida. Tiago vai continuar, 14. Né, ele mostrou o certo, agora ele vai fazer o contraste. Versículo 14. Ele vai dizer: se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então perceba aqui que o contraste mesmo, Tiago está mostrando a realidade daqueles irmãos. Então ele está falando, olha, vocês deveriam ter um procedimento exemplar, vocês deveriam ser mansos. Mas, pelo contrário, o que está se mostrando dentro de vocês, na verdade, é uma inveja amargurada e um sentimento faccioso. No original, o termo aqui, sentimento faccioso, também poderia ser traduzido como ambição egoísta. Então, é aquela pessoa que quando ela almeja um cargo, quando ela almeja uma posição, ela olha aquelas outras pessoas que também almejam aquele cargo como seus inimigos. Ela começa a ter inveja daquelas pessoas. Então perceba, irmãos, que esse ambiente aqui, para o mundo, isso é até normal. Né? Num ambiente de trabalho, mundano, você ter inveja daquele seu colega que quer o mesmo cargo de você, para quem é mundano, isso é normal. Mas aqui a gente está falando de igreja. Então pense na situação aqui. Você tem aqui um irmão que almeja ser um pastor, ser um presbítero,
e isso é bom, isso é um motivo de alegria para toda a igreja, só que não tem só ele, tem ele, mais outro, mais outro. Então, ele mesmo começa a olhar os outros irmãos que querem também ser mestre como ele, como seus inimigos. Então, percebam que atitude diabólica estar por trás disso, quando o irmão que quer ser mestre, mas olha aquele outro também como um potencial inimigo dele. Quando que, na verdade, nem sempre é assim. Se 2, 3 são chamados, são vocacionados para serem pastores, ou mestres, ou presbíteros, eles serão, porque vai ser da vontade de Deus. Você não precisa querer passar a perna, né, no seu irmão por conta disso. Não é um concurso público que tem os cargos definidos. E mesmo que fosse. Toda ambição egoísta, toda vez que você quer passar por cima de outro para se promover, você está dando vazão para a sua carne. E era justamente isso que estava acontecendo aqui. Tanto que aqui Tiago também fala de uma inveja amargurada. É o segundo ponto aqui. Então perceba que aquele ambiente estava tão difícil, estava tão complicado, aquela ambição egoísta estava tomando conta do coração daqueles irmãos, que o sentimento de amargura estava crescendo cada vez mais neles, né? Aquela raiz de amargura que já tinha brotado e estava criando cada vez mais frutos, cada vez mais raízes no coração daqueles irmãos. Então, eu olho aquele meu irmão como meu inimigo, eu não quero mais falar com ele, eu quero prejudicá-lo e, de alguma forma, eu não quero mais que ele esteja no meu caminho. Então, a amargura, ela só vinha aumentando no coração daqueles irmãos. E olha o que o Tiago diz aqui logo em seguida. Ele vai dizer, se vocês têm no vosso coração esses dois sentimentos, então, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. O termo aqui, nem vos glorieis disso, significa, né, no original, alguém que se promove em detrimento de outra pessoa. Então, não é apenas uma autopromoção, né? Eu me autopromovo ao mesmo tempo que eu derrubo, de alguma forma, aquele outro candidato. É como se um irmão que quisesse ser pastor, em vez dele mostrar sua sabedoria, em vez dele mostrar o quanto que ele conhece a palavra de Deus e coloca em prática a palavra de Deus por meio das suas obras, ao invés disso, o que ele vai fazer? Ele vai denegrir a imagem daquele outro irmão. Então ele vai dizer, olha, aquele irmão ali, ele quer ser pastor, mas ele não tem jeito de pastor, ele não tem vocação para isso. Porque ele é desse jeito, ele é isso e aquilo. Então não fica legal. Acho que a gente devia tirar ele, acho que devia desmotivar ele a continuar esse caminho. Então perceba que alguém, ele quer se destacar, mas ele quer se destacar tirando do caminho os outros possíveis candidatos também a mestre que estão junto com ele nesse mesmo caminho. Então, em vez de eles se ajudarem, né, em vez de dizer, meu irmão, vamos estudar juntos, já que a gente tem a mesma vocação, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar teologia, vamos tirar nossas dúvidas, ver esse vídeo aqui que foi edificante para mim, ao invés disso, não. Ele só prejudica aquele que ele olha como seu inimigo. E também, nesse mesmo versículo, Tiago vai dizer, nem mintais contra a verdade. Essa verdade que ele está falando aqui, irmãos, é a verdade do Evangelho. Ou seja, é o Evangelho de Jesus. Então, quando você deixa no seu coração florescer, né, esse sentimento faccioso, né, essas coisas ruins, essa amargura, essa ambição, você está mentindo contra a verdade do Evangelho. Mas olha que ironia. Você quer ser um mestre, ou seja, você quer pregar o Evangelho para as pessoas, mas as suas atitudes mentem contra aquilo que você quer pregar. Então é nesse sentido aqui que Tiago coloca. E é claro que eu nem preciso dizer, né, mas que essas repreensões, apesar de ser dirigidas especificamente para pessoas que querem ser mestres, mas é claro que elas são muito valiosas para toda a igreja, para cada cristão individualmente. E aqui a gente acaba essa primeira parte mostrando, né, como a mansidão ela é importante para a sua sabedoria, mas como, ao invés disso, você se acha manso, mas é uma amargura que está crescendo dentro do seu coração. E Tiago vai continuar o raciocínio dele. Nos próximos 2 versículos, 15 e 16, Tiago vai explicar que tipo de sabedoria é essa que tem brotado na mente e no coração desses irmãos. Ele vai dizer no versículo 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que existe uma sabedoria
que vem de onde? Que vem de cima. É claro que a palavra alto aqui, ela se refere às bênçãos celestiais, às dádivas celestiais. Ou seja, sabedoria do alto é a nossa sabedoria divina, é uma sabedoria que vem de Deus. O termo sabedoria aqui, nesse contexto, nessa passagem, a gente pode definir esse termo como sendo a capacidade de alguém estudar alguma coisa, assimilar alguma coisa e colocar em prática aquilo que ele assimilou. Então perceba que por meio dessa definição, você pode ter mais de um tipo de sabedoria. E a primeira que é citada aqui, apesar de ser explicada só depois, é a sabedoria de cima, a sabedoria de Deus. É interessante também observar, irmãos, que aqui o nosso autor também está pressupondo que uma pessoa ela só vai ser sábia verdadeiramente se ela for iluminada pelo Espírito Santo. Então, um sábio de verdade não é aquele que já engoliu 1 milhão de livros, né? Mas é principalmente aquele que foi inspirado, que é iluminado pelo Espírito Santo. É claro que o estudo é importante, ele é, mas ele precisa, é necessário que a pessoa tenha o Espírito Santo encaminhando ela por meio desses caminhos de sabedoria. Então, Tiago vai dizer, olha, essa sabedoria de vocês não é a que vem do alto. Então, afinal, que sabedoria é essa, então, que esses mestres, esses candidatos a mestres estão tendo? Ele vai explicar logo em seguida. Ele vai falar, antes é terrena, animal e demoníaca. A primeira palavra, ele vai caracterizar essa sabedoria desses irmãos de 3 formas. O primeiro, essa sabedoria aqui se trata de uma sabedoria terrena. A palavra terrena aqui, ela serve como um contraste. Existe uma sabedoria que vem do alto, mas também existe uma sabedoria que é aqui da terra. Essa sabedoria também mostra uma limitação. Ou seja, a sabedoria aqui da terra, a sabedoria terrena, ela é limitada, ela não vai além, ela não extrapola os limites humanos. Ela está sempre dentro da nossa pequenez. Além disso, essa sabedoria também ela é animal. O termo animal aqui, ele vai apontar para a nossa natureza carnal. Né? Por isso que ele usa o termo aqui animal. O irmão de Tiago, Judas, quando ele escreveu a epístola dele, ele vai também caracterizar os falsos mestres como brutos sem razão. Esse é o termo que ele usou. Ou seja, eram pessoas que tinham comportamento de animais. Era nesse sentido. Ou seja, pessoas que davam vazão para a sua própria carne, para os seus próprios instintos, né, para aquilo que o seu coração pecaminoso deseja. Então, essa é a sabedoria terrena. E por último, aqui nesse versículo, Tiago vai dizer que a sabedoria ela é demoníaca. O termo aqui demoníaca significa que por trás dessa sabedoria que eles dizem ter, existem ações de demônios, ou também pode significar que quando eles agem conforme essa sabedoria, eles estão agindo conforme demônios. É claro que o Tiago não está colocando a culpa nos demônios, né, e tirando a culpa daqueles irmãos. Né? Nada disso. Tanto que o próprio Tiago falou na carta dele que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Mas aqui ele está colocando o termo demoníaca também para mostrar a seriedade e a gravidade da situação. Então perceba que toda vez que você se deixar levar pela inveja, pela amargura, querer derrubar o seu próximo, você está agindo como demônios. É nesse sentido que o autor coloca aqui para a gente entender como é sério uma situação dessas. Ele vai continuar no versículo 16, explicando por que essa sabedoria aí desses irmãos é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Qual é o ponto dele? Qual é o raciocínio dele? Vai dizer no verso 16. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O raciocínio dele é o seguinte, olha, vocês não estão com a sabedoria do alto, e ao invés disso, vocês estão com a sabedoria terrena, porque justamente o que está provocando essas atitudes de vocês aqui na igreja, aqui no corpo de Cristo, não é união, não é paz, não é harmonia. Ao invés disso, vocês estão causando todo tipo de perturbação.
vocês estão provocando todo tipo de ação maléfica, vil, demoníaca. Então, pelas consequências é que nós percebemos a fonte, né? Pelo estado da igreja e pelo estado dos irmãos, pela situação complicada e difícil que nós nos encontramos, é que nós percebemos, né, inegavelmente, que quem está provocando isso não pode ser uma sabedoria que vem de Deus, mas sim uma sabedoria demoníaca, uma sabedoria aqui desta terra. Uma observação aqui, irmãos, é que o termo aqui, no verso 16, né, no grego, no original, a palavra aqui, inveja, que foi traduzida por inveja, ela não tem em si uma conotação negativa, isoladamente. O termo aqui no grego, que foi para inveja, significa um zelo, uma paixão, um fervor de alguém para atingir um objetivo. Então, isso é uma coisa boa. Você ter um zelo, uma paixão, um fervor, né, isso a priori seria algo bom para você alcançar um objetivo. Mas essa palavra aqui no contexto ganhou uma conotação negativa, por quê? Porque mostra que esses irmãos, eles tinham um fervor para acabar com a reputação do próximo. Então é um fervor para o mal, é um fervor para realizar aquilo que Deus não deseja. Então por isso que a palavra aqui ganhou uma conotação negativa. Então perceba que esse termo inveja aqui mostra que essas pessoas, elas estavam dispostas a tudo para conseguir aquilo que elas queriam, mesmo que no processo elas tivessem que derrubar, elas tivessem que atropelar pessoas, inclusive que são os seus próprios irmãos, que também têm os mesmos gostos, digamos, as mesmas vocação que elas têm, ou querem alcançar o mesmo objetivo que elas também. Então esse aqui é o raciocínio. Então perceba que o fervor desses irmãos era tão grande que eles estavam prejudicando a igreja. Então o clima aqui dessas igrejas era um clima muito tenso, era um clima de confusão, né? As pessoas estavam praticamente se matando, as pessoas eram como feras que queriam se devorar, esse termo também é usado aqui na palavra de Deus. Então era mais ou menos essa situação que essa igreja se encontrava. Então aqui nós percebemos mais uma vez que eles são cristãos de fato, mas que eles precisavam dessas repreensões. Precisava de alguém mais maduro para direcioná-los de volta para os caminhos verdadeiros de Deus. E era por isso, por esses outros motivos, que eles estavam passando por tantas tribulações. Por último, na nossa última parte aqui do estudo, nós vamos ver os versos 17 e 18, onde agora sim, Tiago vai detalhar qual é a verdadeira sabedoria, aquela que eles e nós, todos nós, deveríamos buscar e devemos buscar constantemente. A sabedoria divina. Diz assim, verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Então agora Tiago aqui vai caracterizar qual é a sabedoria que eles desejam ter, que eles precisavam ter. E é importante que nesse versículo aqui, se a gente for parar para perceber, a sabedoria aqui, ela é personificada. Tiago vai colocar como se ela fosse uma pessoa. Ela vai dar características de uma pessoa para essa sabedoria que vem do alto. E outro livro que a gente conhece, que usa também esse tipo de raciocínio, é o livro de Provérbios, onde lá também ele vai colocar a sabedoria como uma pessoa e vai descrever a sabedoria. Então é provável que Tiago tenha em mente também aqui o livro de Provérbios. Então, que características tem essa sabedoria lá do alto? A primeira característica é que ela é pura. Na verdade, o termo aqui, primeiramente, também poderia ser traduzido por principalmente. Tá? Então, antes de qualquer coisa, a sabedoria divina ela é pura. Esse é o principal, antes das outras qualidades dela. O termo aqui pura significa uma pureza moral, ou seja, ela é justa. Ela busca a justiça de Deus. É nesse sentido aqui de pureza, é uma pureza moral. Além disso, ele vai continuar. Depois, pacífica. Então, ó, depois da pureza moral, aí que vem a paz. Então perceba que lá na igreja aqui, né, nos primeiros leitores, né, não reinava a paz ali naquela igreja. Pelo contrário, você tinha inveja, você tinha facções, você tinha ambição egoísta, você tinha tudo isso. Então, aquilo estava longe da paz. E aqui Tiago coloca, olha, de fato, a verdadeira sabedoria, ela gera paz.
Porém, a paz não é o que vem primeiro. Primeiro vem a justiça, a pureza moral. Então, o que ele quer destacar aqui, e que muitos teólogos destacam aqui nessa parte aqui também, é que perceba que paz, de qualquer jeito, não é paz. Você querer uma paz, né, mas em detrimento de outras pessoas, ou você querer uma paz a qualquer custo, como muitos pregam hoje em dia, não adianta. Se você quer ter uma paz plena, verdadeira, antes de tudo, a sabedoria divina, ela vai mostrar que ela é pura. Então você tem que ter uma justiça moral para que você de fato tenha uma paz. Então, se o mundo está imerso na pecaminosidade, na corrupção, ele pode ter até uma paz, mas essa paz ela é momentânea, essa paz é enganosa, porque a verdadeira paz ela vem depois da pureza moral. Além disso, a sabedoria verdadeira, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente. Para a gente entender melhor aqui, uma pessoa indulgente é aquela pessoa, aqui no original, que ela não fica insistindo em cada letra, em cada vírgula. Ela não é aquela pessoa legalista, que tem que ser daquele jeito e pronto, porque a tradição é assim, porque sempre foi assim, porque de forma pragmática foi assim, então agora tem que ser. Ela não é assim. Então a sabedoria divina, ela é indulgente. Significa que ela está disposta, se ela perceber que é o correto, a abrir mão daquilo que ela pensava. Porque ela percebeu que pode ser que num conflito ela não esteja certa como ela pensava. Então ela está disposta a abrir mão, mas sempre de forma amigável, de forma cortês, de forma amável. Não é aquela pessoa que perde uma discussão e assume que estava errado, mas assume com raiva. Não. É aquela pessoa que realmente se surpreende, fala, poxa, eu não sabia disso. Realmente, eu analisando esse caso aqui, eu percebo que é uma outra coisa. Então eu estou disposto a te ouvir, eu estou disposto a analisar a tua situação. A gente sabe que nem sempre as coisas da vida são fáceis. Pelo contrário, muitas vezes são difíceis. E nem sempre aplicar a palavra de Deus também em determinada situação é fácil. Às vezes você precisa ter muito estudo, muita oração, jejum, para que você de fato tenha um discernimento para fazer aquilo que Deus quer. Então, a indulgência nessas horas é muito importante. Antes de você chegar já com pedras na mão, é importante você ouvir, analisar a situação e, se for necessário, abrir mão, né, daquilo que você pensava antes. Então, essa é a sabedoria divina, ela é indulgente. Outra característica, ela é tratável. Tratável aqui é uma pessoa que está aberta ao diálogo, que sabe ouvir, que sabe argumentar, que sabe contra-argumentar, que sabe dizer quando de fato aquilo está certo. Isso é alguém tratável. E por último, as últimas características, aqui a sabedoria também ela é plena de misericórdia e de bons frutos. É interessante esse termo aqui, plena de misericórdia e bons frutos, porque um pouco antes, aqui no capítulo 3 mesmo, Tiago vai dizer que a nossa língua ela é plena de veneno mortífero. Ou seja, a nossa língua, se você se deixar levar, ela é carregada de um veneno que só está ali para destruir, para ferir e para matar, né, para prejudicar a vida de outras pessoas. Então a nossa língua ela é plena de veneno. Tiago também falou aqui um pouco antes que o nosso coração ele é pleno de ambição, se a gente se deixar levar. Então, enquanto que a língua é plena de veneno mortífero, o nosso coração é pleno de ambição egoísta. Aqui ele vai usar a sabedoria divina, pelo contrário, em contraste, ela é plena de quê? De misericórdia e de bons frutos. Olha que interessante, né? Olha que legal. E aqui, perceba que quando ele fala plena de bons frutos, quer dizer que quando você cultiva a sabedoria divina, quando de fato você busca ela de todo o seu coração, isso vai lhe dar frutos. São os frutos do evangelho. Então você vê aquela situação florescer. Você vê pessoas se convertendo e aquilo é motivo de alegria para o seu coração. Mas isso só vai acontecer se você tiver no seu coração a sabedoria que vem do alto. E aqui, já finalizando essa parte, a sabedoria divina também ela é imparcial. Aqui o termo imparcial ele é bem direto mesmo. É alguém que é firme na sua decisão. É alguém que não vai duvidar. É alguém que não se deixa levar por qualquer coisa. Ele é convicto daquilo e ele vai se guiar por aquilo que ele sabe que é certo.
E por último, aqui o mais direto, a sabedoria do alto ela é sem fingimento, ela é sem hipocrisia. Então, uma pessoa, ele vai se comportar como de fato ele é. Então, se ele é transformado pelo Espírito Santo, ele vai demonstrar isso por meio da sua vida e por meio dos seus atos. Então, perceba que todas essas características é o que de fato mostram o que é a sabedoria divina. Para completar, versículo 18, Tiago vai dizer: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui o termo fruto da justiça é a própria justiça. Ou seja, é a justiça como fruto, como aquilo que é semeado, como aquilo que é colhido. Então perceba que o raciocínio aqui é: você só consegue semear a justiça de Deus no ambiente que tem paz. Né? Ou seja, é necessário um ambiente aqui que seja saudável, para você conseguir de fato semear os frutos do Evangelho, a semente do Evangelho. Se uma igreja ela está totalmente distorcida, ela está totalmente entregue, os irmãos, as suas paixões, a sua carne, você não consegue semear ali a semente do Evangelho. Por isso que essa semeadura, ela precisa de um ambiente de paz. O termo aqui, semear o fruto da justiça, significa você justamente ensinar aquilo que é reto, aquilo que é justo para Deus. Em outras palavras, significa você ensinar o Evangelho para as pessoas, você pregar o Evangelho para as pessoas. E de quem é, principalmente, né, o dever de pregar, de ensinar a palavra de Deus? É daqueles que são os candidatos, né, a mestres, aqueles que querem ser mestres, são aqueles pastores, presbíteros, né, irmãos, diáconos também, como o pastor tem colocado aqui para a gente, né, pessoas que são vocacionadas, que são chamadas, né, para falar da palavra de Deus, para ensinar, para discernir aquilo que Deus quer para nossas vidas. Por isso que esses irmãos que são candidatos a mestres, Tiago vai colocar aqui, que eles são aqueles que promovem a paz, ou pelo menos que deveriam promover a paz. Então, veja bem, o mestre é aquele que tem como dever promover a paz. Aqui nessas igrejas, você tinha muitos irmãos que estavam querendo ser mestres, eram candidatos a mestres, mas eles estavam semeando a paz? A resposta aqui, como o Tiago mostrou, é não. Então, eles estavam querendo exercer um trabalho onde atualmente eles estavam fazendo totalmente o contrário. E é por isso que o autor aqui coloca para a gente, olha, vocês vão ser aqueles que vão semear a paz. Então, como é que vocês são aqueles que agora, atualmente, já estão semeando a guerra, já estão semeando a contenda, já estão semeando facções dentro de vocês? Então, vocês estão agindo de forma totalmente contrária. Então, perceba que alegria é quando alguém que é sábio aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo, começa a semear a semente do Evangelho no ambiente de paz. Isso vai promover ainda mais paz, ainda mais harmonia. E claro que a gente não está falando aqui de uma paz sem perseguições, sem tribulações, porque isso vai ter, mas a gente está falando de uma paz de espírito. Mesmo que venham tribulações, você vai estar tranquilo, você vai estar feliz com Jesus. Quem sabe se um de nós, né, vamos sofrer açoites como os apóstolos sofreram, vamos ser jogados na fogueira como muitos foram acometidos, né? E isso foi motivo de alegria para muita gente. Cristãos que foram jogados na fogueira, foram lá para a morte, eles foram com alegria, porque eles sabiam que eles estavam indo para lá por causa do amor que eles têm a Jesus Cristo. E assim como mataram Jesus Cristo, eles também, né, Deus prove a Deus que eles também morressem como Jesus, ou seja, mortos por causa daquilo que eles acreditavam, que é no Evangelho de Deus e na única verdade possível. Então, olha que alegria. Essa é a paz que todos querem, mas ninguém reconhece, que somente, mas quase muitos não reconhecem que somente em Jesus é que você vai encontrar essa paz verdadeira. E dentro da igreja, onde nós temos crentes, pessoas que acreditam nisso, também tem aqueles que são vocacionados para semear essa paz. Eles vão promover a paz semeando essa semente do Evangelho. Porque o nosso próprio autor falou aqui no capítulo 1, dizendo que a justiça do homem, né,
a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, Tiago está relembrando isso. Então, não é pelo nosso braço, não é pela nossa força, e muito menos pela nossa pecaminosidade que a gente vai promover paz, harmonia e o crescimento saudável da igreja, mas sim com a sabedoria que vem lá do alto. Esse é o desejo do autor para esses irmãos, e esse é o desejo do autor para todos nós individualmente. Com base nisso, irmãos, nós vamos tirar pelo menos 3 aplicações do que nós acabamos de ler. Bom, a primeira aplicação, que foi a partir do versículo 13 que nós começamos, é que todos nós devemos ser mansos e éticos. Então perceba que o cristão ele é reconhecido pela sua humildade e pela sua firmeza. O cristão é aquele que não se deixa levar pela sua cultura. Porque a gente sabe que até mesmo na cultura nós temos traços pecaminosos. É aquele que vai se deixar guiar pela ética que vem de Deus. Então, nós fazemos a diferença nesse mundo, nós somos sal e luz do mundo quando a gente se comporta conforme a ética cristã. Nós sabemos que hoje, infelizmente, a nossa cultura brasileira ela é mergulhada numa cultura de corrupção. E não só as corrupções maiores, que a gente sabe que tem também, a gente fica indignado. Mas nós temos que lembrar também que a nossa cultura ela é permissiva até mesmo nas corrupções menores. E é justamente aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque o brasileiro, nós temos essa ânsia ou esse desejo de sempre querer ser o esperto, a esperta. Eu dei uma desperta, ou então eu deixei para trás aquela pessoa, eu passei a perna ali naquela pessoa, eu acabei ganhando 10, 20 reais ou qualquer outra quantia, eu me dei bem de alguma forma. O brasileiro, ele tende a isso, na verdade, e quando ele fala isso, como se fosse algo para ele se vangloriar. Então, eu falo isso porque isso é dentro da nossa cultura mesmo. A nossa ética brasileira, ela tem muito disso. Mas nós cristãos, a gente se comporta de forma diferente e faz a diferença quando a gente é aquele que não vai nesse caminho. A gente devolve aquele troco que está errado, a gente não fura a fila, a gente faz coisas que os outros podem até olhar para a gente e falar assim, mas esse daí é o santarrão, né? Esse daí é o puritano, no sentido pejorativo. Quando, na verdade, a gente, quem dera, né, se nós fôssemos que nem os puritanos mesmo, né, no sentido realmente positivo, mas a gente busca aquela piedade que vem de Deus, a gente busca a piedade que é bíblica. Então, a gente vai fazer diferença quando a gente vai pela ética cristã. E isso vai incomodar quem é do mundo. Tenha certeza que isso vai incomodar. Mas mesmo que isso lhe traga algum tipo de tribulação, saiba que você vai ter paz dentro de si, porque você está buscando aquilo que Deus quer para a sua vida. Além disso, também, uma coisa importantíssima para todo cristão, que nós vimos aqui hoje, é a humildade. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E ele vai dizer lá, tende vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Ou seja, tenham na mente de vocês o que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele também detalha lá em Filipenses 2. Ele vai dizer que Cristo, mesmo sendo Deus homem, é isso que a gente tem que relembrar sempre, Jesus era o Deus. Jesus é Deus. Jesus era o Deus eterno, ele já existia desde sempre. Mas ele se esvaziou. Vai dizer a carta lá que ele se humilhou. E como foi que ele se humilhou? Quando ele se encarnou. Porque Jesus era Deus. Deus é um ser infinitamente superior a nós. Nós somos criaturas dele. Nós somos limitados. Nós não somos nada diante de Deus. Mas ainda assim, aprove a Deus se encarnar em pele e osso e caminhar aqui nessa terra. Pisar onde nós, pecadores, pisamos. Falar com pecadores. Falar com pessoas que não são dignas. Deus fez isso. E isso é o maior exemplo de humildade. E é por isso que é somente em Jesus é que nós temos a plena salvação. Se você crê que Jesus morreu na cruz e lá ele levou sobre si os seus pecados, você tem a vida eterna. Essas são as boas novas do Evangelho. E da feita que você se converte,
você tem agora uma nova vida, você é nova criatura. E essa sua nova vida deve ser marcada pela humildade. Então, é nesse sentido, se você é um cristão verdadeiro, a humildade deve ser uma das marcas principais na sua vida. Ainda também no capítulo 2 de Filipenses, também Paulo vai dizer que nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros. Então, a mesma coisa, irrepreensível no sentido de uma pessoa ética, uma pessoa pura moralmente. Então, a Bíblia ela está cheia de instruções para nós, nos mostrando que ética e mansidão, ou seja, ética e humildade, são coisas que devem andar sempre conosco na nossa vida cristã. Em segundo lugar, nós aprendemos hoje também que nós devemos fugir da sabedoria terrena. Um exemplo muito triste de sabedoria terrena é o que nós encontramos no segundo livro de Samuel, quando Jonadab, que era amigo de Aminon, que era o filho de Davi, ele teve uma ideia, ele teve um plano, e aqui na Bíblia diz que esse homem era muito sagaz. E Jonadab teve um plano de como é que Aminon poderia estuprar a sua própria irmã. Então perceba que o plano veio dele, e ele repassou para Aminon, e o plano deu certo. Então, esse tipo de sabedoria aqui é a sabedoria terrena, é a sabedoria animal, é a sabedoria demoníaca. Então perceba que Aminon, ele assimilou rápido o que ele tinha que fazer, e ele colocou em prática. Não lembra? Sabedoria aqui pode ser a capacidade que você tem de assimilar e colocar em prática. Então, Aminon absorveu rapidamente aquela sabedoria que veio de Jonadab e colocou em prática, e aquele plano, infelizmente, deu certo. Então, você percebe a tragédia de alguém que busca, de alguém que vive conforme a sabedoria terrena. Lá em Jeremias também, o profeta vai dizer, né, que Deus, ele aborrece aquele povo, porque aquele povo, né, aquelas pessoas são loucas. E por que elas são loucas? Porque elas são sábias para o mal, é o que vai dizer lá Jeremias 4:22. Porque aquele povo é sábio para o mal e ele não sabe realizar o bem. É claro que se você tem a sabedoria terrena, é claro que se você é sábio, mas dessa forma animal, demoníaca, é claro que você vai acabar ficando impossibilitado de fazer o bem. E muito capacitado para fazer o mal. Então, assim era o povo de Deus, assim que o profeta, né, Jeremias falou para eles. E o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, falou que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Assim como o oposto também é verdade. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então perceba, que por mais que você obtenha sucesso na vida, por mais que você seja um daqueles que obtém muito sucesso, que é considerado um homem mais sábio do mundo pela sua grande sabedoria, seus grandes ensinamentos, se essa sua sabedoria só é sabedoria aos olhos dos homens, saiba que isso não vai valer de nada. Você pode ter fama por causa disso, você pode ter riqueza por causa disso, mas diante de Deus você é louco. E no final, isso vai pesar contra a sua vida se você não se arrepender. E por último, última aplicação, nós vimos hoje é que nós devemos fugir da sabedoria terrena, já que ela é animal, ela é demoníaca, nós devemos correr, nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto. Provérbios, irmãos, lá diz que a sabedoria ela é muito mais valiosa, ou seja, o valor dela é imensurável e é infinitamente maior do que qualquer riqueza, do que qualquer joia, do que o ouro, a prata, o diamante, do que qualquer coisa que você pode encontrar neste mundo. Tem uma pesquisa, né? Tem, na verdade, na internet você consegue encontrar alguns homens, algumas entrevistas, né, de homens que foram bem-sucedidos na vida, né? Foram grandes empresários, pessoas que realmente hoje estão muito bem. E é comum, durante uma entrevista, perguntar para essas pessoas se eles voltassem no tempo,
o que eles levariam com eles? Só podia escolher uma opção. Se eles queriam levar com eles a riqueza que eles têm atualmente, o patrimônio deles, ou se eles queriam levar o conhecimento que eles têm atualmente. E é certo, é quase que unânime, todos escolhem o seu conhecimento. Porque eles sabem que a riqueza em si, o dinheiro, ele é só uma consequência. Né? Ele não é o fim também, ele é só um meio. E eles sabem que é o conhecimento que vai gerar riqueza para eles, que vai gerar patrimônio para eles. Então perceba, se com a inteligência é dessa forma, quanto mais com a sabedoria divina. Lembra que a sabedoria divina é aquela que vai acumular tesouros celestiais. Nosso próprio Jesus, nosso próprio Senhor Jesus falou isso. Então, os tesouros celestiais são aqueles infinitamente mais valiosos que qualquer tesouro dessa terra. Por isso, você deve buscar, em primeiro lugar, Deus, o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. E por último, para acabar, é interessante notar também que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai repreender aquela igreja, porque aquela igreja, ela virou uma igreja partidária. Então, se os irmãos lembrarem, o apóstolo Paulo vai dizer que lá na igreja de Corinto, tinha uns que diziam, eu sou de Paulo, e outros que diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Então, criou ali algumas facções, e Paulo vai repreender aqueles irmãos. E o interessante é que se a gente fosse estudar essa passagem, a gente ia perceber que a solução que Paulo propõe, que Paulo mostra para aquela igreja de Corinto, por causa desse sentimento faccioso, é justamente a sabedoria divina. E Paulo vai dizer lá que justamente essa sabedoria divina é o próprio Jesus Cristo. Então, apesar do autor aqui, Tiago, não ter colocado diretamente que essa sabedoria que vem do alto é o próprio Jesus, mas é claro que ele tinha esse entendimento. Essa sabedoria do alto é a própria encarnação de Jesus. Então, se você quer ser sábio, mas um sábio aos olhos de Deus, nós devemos rogar a Deus para que Ele nos encha do Espírito Santo todos os dias. Porque é somente cheios do Espírito que nós vamos caminhar conforme a vontade de Deus, conforme o nosso Senhor Jesus nos chamou. Então, que essa seja a nossa oração diariamente, constantemente. Que o Espírito Santo nos leve e nos encaminhe e nos encha dessa sabedoria divina, essa sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem lá do alto. E que Ele tire de nós toda a sabedoria terrena, toda a sabedoria demoníaca. E somente assim é que nós vamos promover a paz dentro da igreja, a paz entre os irmãos. A paz que só pode vir do Evangelho, a paz que só pode vir de Deus. Então que tenhamos essas palavras sempre em nossos corações. Isso serve não só para aqueles que querem ser mestres, mas também para cada um de nós, para toda a igreja de Cristo. Que levemos esse ensinamento conosco. Vamos orar neste momento, irmãos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos tão valiosos que enchem, ó Pai, nosso coração de alegria. Sabemos também, Senhor, que a Tua palavra nos repreende e nos leva, Senhor, a nos vigiar. Por favor, ó Pai, tira do nosso coração tudo aquilo que não vem de Ti. Todas as vezes, ó Pai, que buscamos planos ou estratégias ou sabedorias que não vêm do alto. Tira tudo isso, ó Pai, da nossa mente e do nosso coração. Por favor, Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo para que sejamos uma igreja saudável, para que a Tua paz possa reinar no ambiente da Tua igreja, Senhor. E para que aqueles, ó Pai, que almejam ser mestres dentro da Tua igreja, aqueles que são vocacionados, também promovam a paz, semeiem a paz, preguem a Tua justiça, preguem o Teu Evangelho, falem das boas novas. E que a Tua igreja, ó Pai, possa crescer, não somente em quantidade, mas principalmente em qualidade, principalmente em piedade. É o que nós pedimos, Senhor, nos amadurece a cada dia. E nós oramos a Ti, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém.